Nesses últimos tempos, claro, tem cada vez mais sido uma tarefa nossa no parlamento desfazer as mentiras que nós vivemos sobre um governo eleito em 2018 a partir das fake news e um governo que conduz o país desde 2019 também pautado pela mentira, pautado pelas fake news. Eu quero chamar a atenção de quem está nos assistindo, de quem está nos ouvindo, sobre o propagado Auxílio Brasil. Está claro, está provado, está evidente que é uma medida eleitoreira, eu diria até criminosa. Bolsonaro, junto com Paulo Guedes, está criando um programa que não pode ser chamado de programa porque ele é temporário. Na cabeça deles, pode até não estar no papel, mas na cabeça deles tem data para acabar, dia 2 de outubro de 2022. Bolsonaro sempre atacou o Bolsa Família. Bolsonaro sempre fez de tudo para destruir programas sociais. Lança o Auxílio Brasil até como um gesto de desespero de quem tem a cada pesquisa sua rejeição aumentada e de quem vê cada vez mais diminuir a sua base de apoio político e eleitoral. Mas nós temos que nos preocupar com a população brasileira. A população brasileira está passando fome. O Brasil voltou a ter um contingente gigantesco de pessoas que estão vivendo na miséria. Da nossa parte, a luta seguirá sendo a mesma. Dinheiro na mão do povo. Enquanto o Brasil não vence a pandemia, enquanto nós continuamos com essa política econômica criminosa, equivocada, subordinada aos bilionários, aos banqueiros de Paulo Guedes, vai ter auxílio sim. E no que depender de nós, não vai ser uma migalha de R$400. Tem que ser R$600, R$1.200 para algumas famílias mais carentes, como provamos que o Brasil pode sim pagar, pois pagou muito bem no ano de 2020. Então fica aqui o meu repúdio, a minha indignação à atitude eleitoreira, mas o meu compromisso de ajudar o povo a ter dinheiro no bolso e a poder minimamente sobreviver. Prezados colegas parlamentares e todos os brasileiros e brasileiras que acompanham essa sessão, o Partido dos Trabalhadores se posiciona totalmente contrária a essa alteração constitucional. Nós estamos a cada dia retirando aspectos da Constituição que acabam por favorecer medidas autoritárias, o desequilíbrio na relação entre poderes, e aqui, sem dúvida, premia a dimensão de um programa eleitoreiro. Nós queremos que as famílias melhorem a renda. Nós queremos, no mínimo, que seja R$600 o pagamento a cada família. Agora, não podemos confiar quando o governo destrói um programa consolidado como o Bolsa Família, com 18 anos de construção, com tecnologias sociais a partir do CAD único, a partir de uma visão administrativa totalmente constitucional, querida deputada e ex-prefeita Lídice da Mata. Quando eu vejo o Bolsa Família, eu vejo o Estado agindo para impedir a miséria. Mas não só o Bolsa Família. Quando o país tinha projeto de desenvolvimento, nós tínhamos geração de emprego, de renda, carteira assinada. De um lado, a incorporação no mundo do trabalho, com direitos às mulheres trabalhadoras, aos homens trabalhadores do Brasil, a proteção da infância. De outro lado, para aqueles em condição mais extrema de pobreza, para que saíssem daquela condição absoluta de vulnerabilidade, a ação do Estado por via da assistência social e de uma política de renda mínima assegurada para as pessoas se erguerem, saírem da condição de pobreza como efetivamente saíram. O Bolsa Família, o cartão na mão da mãe, na mão da mulher, as crianças com condicionantes colocados de irem à escola, de terem vacinação, todo um contexto de proteção no ambiente dos CRAS, dos Centros de Referência e Assistência Social,
prezados deputados e deputadas. Esse programa foi extinto na medida provisória. Tem prazo agora até novembro. Vai acabar. Estão acabando com uma tecnologia social que é modelo para o mundo. E o que o governo propõe que venha substituir? E não foi o vírus quem matou, porque essas mortes não são naturais. Se a motivação biológica, se a razão biológica, se a razão da doença é aquela que efetivamente leva ao óbito, é a negligência e os crimes de Jair Bolsonaro na presidência da República, de Paulo Guedes no Ministério da Economia, dos corruptos que ocupam o Ministério da Saúde, apontados também na CPI, que levaram o Brasil a um vale de lágrimas, de tristeza, de mães, pais, irmãs, assim como sofrem as mães que não veem mais seus filhos irem para as universidades. Ora, pagar o FIES dos jovens estudantes, isso o governo não faz, mas pagar para os grandes, lá da chamada da banca ou dos grandes bancos, Paulo Guedes, tamanho é o desrespeito à economia brasileira, que ele coloca o seu próprio dinheiro em paraíso fiscal. Não está aqui explicado em nada o que acontece na República Brasileira e o desmonte das estruturas democráticas e o desmonte da Constituição. Vejamos aqui que, ao lado de mentirem e dizerem aqui falsamente que o recurso é para os mais pobres, estão, na verdade, criando um mercado paralelo de títulos para que grandes abocanhem fatia desse dinheiro dos precatórios dos pobres. Aqueles que terão, sei lá, um recurso para receber e que entrarem nesta malha autoritária do parcelamento sem que possam decidir sobre esse parcelamento, que é uma decisão unilateral. O Estado todo-poderoso poderá tudo contra este que já lutou bravamente na justiça e nos tribunais, às vezes por anos, para conseguir provar que essa dívida existia. O Estado agora desconsidera a decisão judicial. Obviamente que essa proposta de emenda constitucional é inconstitucional. Vossas Excelências deveriam abrir neste parlamento, Vossas Excelências deveriam abrir uma nova figura, proposta de emenda inconstitucional, porque é exatamente isto que Vossas Excelências fazem com a PEC 32 e agora com a PEC dos precatórios. Portanto, senhores e senhoras, estão criando uma dívida que permanecerá e será rolada para governos futuros que vocês não estarão, que esta extrema-direita não estará, mas age com irresponsabilidade. Alguém perguntou por que o governo não cobra os sonegadores? Porque Paulo Guedes e Jair Bolsonaro talvez tenham irrigado as suas campanhas eleitorais de fake news, deputada Lídice da Mata, com recurso de gente que sonega. Não é o tal, eu não gosto da expressão, mas parece que ele próprio se chama de velho da Havan. Lamento ter que dizer isso, acho tremendamente desrespeitoso, mas coloco as aspas porque não é uma expressão que usaria. No entanto, a figura dantesca deste sujeito, na verdade, tem uma dívida impressionante com o fisco. O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação mostra que o faturamento não declarado das empresas é de 2 trilhões e 300 bilhões de reais, cifras calculadas com base em autos de infração do fisco federal, dos estados e dos municípios. Ora, senhor presidente, o Brasil deixa de arrecadar muita coisa porque não há fiscalização. Agora, o Brasil tem que se perguntar, o trabalho da AGU, que é tão sério, tão dedicado, o que aconteceu que o Supremo Tribunal Federal acabou, por decisões tomadas, elevando a responsabilidade de pagamento do Estado de 50 bilhões, de 50 para mais de 80 bilhões. O que nós temos em relação a isso? Mas, na verdade, a responsabilidade não é daquela pessoa que é credora, é do Estado brasileiro. O Brasil precisa de um projeto de desenvolvimento. Enquanto nós não crescermos e nos desenvolvermos como Brasil, que saída nós teremos? Agora, não é com este governo. Este governo, o presidente Arthur Lira deveria colocar o impeachment na pauta. Nós levantaríamos o Brasil, porque pode ser um dia antes do final do governo.
Mas o que é certo, o que é errado, é errado. E que Bolsonaro cometeu crimes de responsabilidade, todos nós sabemos. O problema é que... Está encerrada... Só uma frase, presidente. Paciência com a minha frase. O problema é que vocês continuam blindando o Bolsonaro. Muito obrigado. Minoria, presidente. Minoria, em seguida já vou encerrar a votação. Minoria, primeiro eu queria esclarecer, presidente, o voto do PDT foi sim, porque então a minoria libera. Mas eu queria colocar como posição da maioria dos partidos que a minoria vai votar não, presidente. Porque, inclusive, a regra de ouro vem sendo desrespeitada pelo governo desde 2019 já. Mas não é só por isso. É porque esse giro de gasto é uma grande demagogia. Está sendo feito nessa PEC é sacrificar pessoas, sacrificar decisões judiciais para manter Bolsonaro competitivo no processo eleitoral. Isso porque as emendas RP9, né, que são 16 bilhões, emendas de relator, isso é corrupção, é compra de votos, mas não foi o suficiente. Eles querem agora que tenha um outro instrumento para dizer para o povo que o Bolsonaro é bonzinho. Mas o Bolsonaro está destruindo a nação brasileira e atacando... E lembre-se, se você empurra a sua companheira, se você chuta, se você a amarra, se você bate, se você a violenta, você está cometendo violência física contra a mulher. Se você a calunia, se você promove injúria ou difama, é uma violência moral. Se você pressiona a mulher para fazer sexo, se você exige prática que a mulher não concorde, se você nega usar preservativos ou nega o direito a métodos anticoncepcionais, você está promovendo violência sexual. Se você humilha, insulta, isola a mulher de parentes e amigos, se você persegue, vigia celular ou ameaça, isso é violência psicológica. Se você controla o dinheiro dela, se você não dá permissão para compras, se você destrói os objetos dela, se você não a deixa trabalhar, se você oculta os bens e propriedades dela, isso é violência patrimonial econômica. E por que é que essa mensagem é para os homens? Porque é necessário que haja um grau de consciência na perspectiva de garantir que não somente a lei seja aprovada, e por isso nós votamos na Comissão de Trabalho o substitutivo. Por isso eu quero parabenizar o capitão autor do projeto e a relatora Tabata, para dizer que essa é uma causa da sociedade, essa é uma causa dos homens, é das mulheres, evidentemente, isso é da sociedade. E se os homens assumem esse compromisso nesta luta cotidiana, esses homens ensinarão os seus filhos e suas filhas a ter uma outra relação, a ter uma outra forma. E digo isso, senhora presidenta, porque eu estou indignado. Não vou dizer quem é, mas nesse final de semana eu visitei uma mulher humilhada da maneira que eu lhes falei, sofrendo todas as consequências e sequer teve a melhor condição de ser atendida, inclusive. É por isso que as delegacias têm que estar preparadas, as mulheres não podem ter vergonha de dizer quando são estupradas. É preciso, portanto, que fiquemos atentos. Violência contra a mulher é violência contra os seres humanos, por isso votaremos com louvor no projeto.